Olá, mamães e papais, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Hoje o tema vai ser o tema de queda, quando levar ao pronto-socorro, e foi um tema sugerido por uma mamãe daqui do Instagram, certo? A queda, ela acomete todo tipo de idade, todo tipo de parte do corpo e é uma das queixas muito presentes no pronto-socorro. E o tema de hoje é quando levar ao pronto-socorro, tá? Geralmente, as diferentes quedas levam a diferentes sintomatologias, né? Então, geralmente, as quedas mais graves, não tem dúvida. Então, quais são as quedas mais graves, né? A gente pode considerar acidentes, quando cai alguma coisa pesada na cabeça da criança, agressões, se ela caiu mais de 5 lances de escada, ou se ela é menor de 2 anos e caiu mais de uma altura de mais de 1 metro, ou maior de 2 anos, 1,5 metro, e toda criança abaixo de 3 meses. Por quê? Porque os ossos da cabeça são ossos muito maleáveis ainda, quando a criança é muito pequenininha, né? Ela nasce com os ossos ainda nem fortalecidos e nem compactados, ainda são moles e soltos. Então, o que acontece? Quando ela bate a cabeça, isso pode ocasionar lesões no cérebro, tá certo? Então, menor de 3 meses é obrigação levar no pronto-socorro. A dúvida maior é quando é um trauma mais leve. A gente fica sem saber se leva ou não. Então, o que acontece? A gente precisa, no trauma leve, observar sinais de alarme na criança. Doutora, meu filho estava brincando, chutou uma bola, desequilibrou e caiu, bateu a cabeça. A gente não considera isso uma queda, sabe? A gente considera que ele caiu da própria altura. Isso não configura um quadro grave, tá certo? Então, assim, várias coisas a gente precisa observar para poder a gente dizer é preciso ir para o pronto-socorro ou não. Então, eu fiz uma sequência de situações que eu vou dar uma lida aqui para vocês entenderem o que a gente precisa ficar esperto, tá certo? Então, primeiro ponto, uma dor de cabeça intensa e persistente, que com o tempo a criança vai deixando de fazer as atividades. Então, por exemplo, ela caiu, começou com a dor de cabeça, e aí daqui a um tempo ela não tá mais querendo brincar, ela tá chorosa demais, então a gente já liga o alerta, certo? Segundo ponto, vômitos persistentes. Doutora, caiu, bateu a cabeça, deu uma vomitada e eu trouxe. Não, tá? Então, assim, ela pode vomitar ainda na primeira hora da queda. Pelo menos aí, no máximo 4 vezes. Depois disso, é pronto-socorro, tá certo? Crises convulsivas, é imprescindível levar ao pronto-socorro, tá? Choro inconsolável, aquela criança que cai, bate a cabeça, abre o berreiro e não para. Não tem tetê de mamãe, não tem carinho, não tem beijinho, não tem nada. Ela não para de chorar, pronto-socorro. Galo. Galo, quando cresce muito rápido, tá? Ou se der um hematoma em região de olhos, tá certo? Doutora, meu filho caiu, bateu a cabeça e agora 2 dias depois ele tá com hematoma nos olhos. Não, é na hora da queda, tá certo? Outra coisa, se sair sangue ou um líquido transparente pelo ouvido, tá? A gente sabe, e até no vídeo de rinite eu já falei, que tudo aqui na face está comunicado, né? A secreção nasal vai pro olho, vai pro ouvido, vai pra garganta, tá certo? Então, assim, se por um acaso ocorre a saída de sangue ou de algum líquido transparente pelo ouvido, pronto, socorro, tá? Se a criança dormir e você tiver dificuldade de acordá-la, sobre dormir eu vou falar daqui a pouco, tá certo? Mas tem muitos pais que chegam no pronto-socorro, doutora, não deixei nem dormir. Já a gente conversa sobre isso, tá? E por fim, perda de consciência, né? Ou desmaio por mais de 1 minuto, tá? Se ela tiver com sonolência ou com irritabilidade exagerada, se ela tiver perda de memória, se ela tiver sintomas de
Claro que os pequenininhos não vão apresentar, mas os maiorzinhos, dormência, perda de força, perda de equilíbrio, não movimentar alguma parte do corpo, dificuldade para falar, se ele já souber falar, né? Dificuldade para falar e a moleirinha elevada, tá? Então, se fizer uma moleirinha elevada. Então, tudo isso é sinal de levar ao pronto-socorro. Agora, vamos falar sobre o sono, tá? Muito se fala, como eu falei, né? Doutora, eu não deixei nem dormir. O que acontece? Às vezes a criança cai na hora de dormir. Ah, doutora, tava na hora dele dormir. Deixa a criança dormir, não tem problema. Desde que você não durma. Porque aí daqui a 2 horas você tenta mexer com a criança, ver como é que ela fica, se ela responde, se ela acorda, tá certo? Então assim, se ela caiu, bateu a cabeça, mas estava numa hora que ela geralmente costuma dormir, ela está com sono, tá certo? Então não se preocupe em deixá-la dormir. Se no balançar do carro, indo pro pronto-socorro, né, você não assistiu esse vídeo, né? Então você caiu a criança, bateu a cabeça, você acha que é pronto-socorro. Se no meio do caminho ela dormir com o balançado do carro, não é comum? Não dá sono em todo mundo? Por que ela não pode dormir? Certo? Quando chegar no pronto-socorro, ela vai ser acordada para ser examinada. Ok? Então, dormir em si não é um problema, tá? Se você se sentir tranquila de ficar em casa, porque assim, o que acontece na queda? O problema da queda, muitas vezes, é o coração dos pais. A gente sabe que, claro, ninguém quer ver o filho caindo, e muito menos batendo a cabeça. Mas assim, esse vídeo foi para tentar que vocês entendam que nem sempre a gente precisa levar para pronto-socorro. A gente pode observar em casa, tá? Então, se você se sente confiante de ficar em casa, com ele dormindo, porque tá no horário certo dele dormir, tranquilo. A cada 2 horas você acorda ele para ver como é que ele reage, tá bom? Outro ponto importante é com relação à idade, tá? Então, como eu já falei, né, no início do vídeo, crianças com menos de 2 anos ainda têm um osso craniano muito maleável. Então, qualquer pancada acaba batendo no cérebro de certa forma, tá bom? E aí, o que acontece? Se houver necessidade, né, de exame de imagem, a gente precisa fazer a tomografia, tá? Não é nem a ressonância, é a tomografia, porque ela vai mostrar se houve sangramento ou não. O sangue no cérebro, o sangue em contato com o tecido nervoso, com o cérebro propriamente dito, ele irrita. Então, ele causa sinais, tá certo? Então, assim, o nosso medo é que haja um sangramento dentro desse cérebro. Então, assim, que é justamente esse sangramento que leva aos sintomas que a gente costuma ver nos pacientes mais graves, tá certo? Então, assim, menos de 2 anos, se a gente achar necessário pedir exames, vai ser a tomografia, né? Se for possível realizar, vai ser a tomografia que a gente avalia se houve sangramento ou não. E para terminar esse vídeo, 2 coisas importantes. Primeira, nunca medique uma criança que caiu, tá? Por quê? Porque pode mascarar sintomas, ok? Então a gente vai ficar sem saber se esse sintoma que ela está apresentando agora foi da medicação ou não está apresentando sintomas porque tomou a medicação. Então, não medique a criança que cai. Observe, tá? E o segundo ponto importante, muito importante, deixa a criança ser criança, tá? Não coloque a criança numa bolha com medo que ela sempre caia. Ela tem que viver a vida dela, tá certo? Então, caiu, se for o caso, leva para o pronto-socorro. Se ficar bem, conduz em casa, bota gelinho, vê como é que fica. E se tudo der certo, você cuidou em casa, tá bom? Mas deixa a criança ser criança, porque ela precisa brincar. Tá certo assim? Então eu fico por aqui, espero ter ajudado vocês a entender melhor quando e não quando levar a criança ao pronto-socorro, certo? Mas de toda forma, o médico, quando recebe vocês, recebe de coração e entende a angústia dos pais na hora da criança que caiu, tá certo assim? Então qualquer coisa que acontecer em casa, se vocês quiserem mandar mensagem para mim para trocar uma ideia, fiquem à vontade, tá?
Então, vou ficando por aqui e até o próximo IGTV.